Olá, licitantes e licitadores! Aqui, Luiz Anoto, no nosso canal Devaneios Licitatórios. O tema de hoje é bem polêmico, mas vamos lá. Até onde vai a terceirização nas licitações públicas? Você já parou para pensar que é possível terceirizar, inclusive, as atividades de apoio às licitações? É isso mesmo. A execução, a operacionalização da fase interna, da fase externa mesmo. Será que é possível? Bom, vivemos hoje num mundo em que quase tudo é terceirizado. Limpeza de prédios públicos, entrega de bens, vigilância de creches, fornecimento de refeições, até mesmo a elaboração de provas de concurso público. Aliás, elaboração, correção e resultado. Afinal, será que essa lógica vale para todo e qualquer serviço público? Pode ser realizada de maneira indistinta em qualquer contratação pública? Se bancas particulares fazem concursos, por que não fazer o mesmo para editais de licitação? Se portais particulares realizam licitações eletrônicas, por que não permitir que particulares participem também da construção, da elaboração do objeto do processo interno? Bom, não podemos deixar de considerar a Constituição Federal, artigo 37, onde tem todos os seus princípios, que na verdade é um lembrete de que o poder público age em nome da coletividade e não em nome de interesses particulares. Beleza. Mas lá no artigo 37, inciso 21, está expresso que quaisquer serviços ou obras poderão ser contratados pela administração mediante processo licitatório, desde que, claro, atenda ao interesse público. Então, aparentemente não tem nenhuma restrição em relação a isso. Agora, lendo o texto constitucional, lá no final, artigo 247, ele trata de que é necessário que um servidor público tenha uma garantia especial quando o servidor público pratica uma atividade exclusiva de Estado. Esse é o termo da Constituição, atividade exclusiva de Estado. Às vezes se fala em atividade típica da administração, né? Mas a pergunta é, o que são essas atividades exclusivas, atividades específicas, típicas da administração? Em regra, são conceituadas como aquelas atividades que são inerentes ao Estado como poder público e não podem ser executadas por isso por particulares, ou seja, que não tem correspondência no mercado privado. Outra pista tem lá na lei das PPPs, das parcerias público-privado, lá na lei 11.079 de 2004, artigo 4º, inciso 3º, fala que sobre a indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, exercício de poder de polícia e outras atividades exclusivas de Estado. Ou seja, existe um núcleo duro de atividades que não podem ser terceirizadas. Isso existe apenas como noção, como conceito. Mas é inegável que a terceirização de várias atividades ajuda a administração a alcançar eficiência, inclusive com respaldo constitucional. Tá, e aí vamos lá. Até que ponto isso se aplica também para as equipes de licitação, já que esse é o tema da provocação? Aí eu sou obrigado a me lembrar da Lei 6019 de 74. A Lei 6.019 de 74 trata de trabalho temporário, mas ela foi reformada em 2017 para também tratar de terceirização. E nessa alteração de 2017, há muito claro que é possível contratar serviços para quaisquer atividades do contratante. Seja atividade meio, seja atividade fim, e com isso termina a discussão entre atividade meio e atividade fim. Então, não tem mais nenhuma dúvida que atividade acessória, de natureza instrumental, atividade de apoio, mesmo aquelas estratégicas, podem ser executadas por particulares. No caso, se a gente pensar numa licitação, isso já existe, né? Pesquisa de preço pode ser terceirizada, organização documental,
sistema de gestão, sua análise, sua alimentação, sua classificação e sua integração, capacitação de servidores, assessorias tecnológicas e jurídicas como um todo. É todo um suporte logístico que ajuda a engrenagem das compras públicas a girar de maneira mais rápida, mais eficiente. Na nova lei de licitações, a Lei 14.133, ela modernizou as compras públicas, pelo menos em tese, né? Tomara que a gente consiga aplicar todos esses conceitos, só que ela deu a entender que certas funções são mais estratégicas que outras. Tanto que logo no início, lá no artigo 7º, ela diz que atividades inerentes às compras públicas sejam realizadas preferencialmente por servidor efetivo da administração. O artigo 8º ainda é mais específico ao falar que o agente de contratação precisa ser um servidor com efetividade para conduzir as licitações. Mas a dúvida permanece, afinal, o que é o preferencialmente que a lei trouxe? Se eu imaginar a lei de licitações como uma ferramenta que permite ou que requer uma especialização do gestor, a preferência é para isso. Se o fornecedor tem estabilidade, está estável no seu cargo, ele tem condições de se especializar melhor nessa rotina. Mas não significa que o agente público efetivo seja necessariamente mais esperto, mais eficaz, mais conhecedor de todas as atividades que envolvem o processo de compras públicas. Então, essa margem de discricionariedade do preferencialmente, na minha visão, ela ainda é muito elástica, especialmente se o órgão público regulamentar o que é esse preferencialmente, ou mais, deixar bem claro que atividades podem ser terceirizadas também nas suas atividades administrativas. O que não pode ser terceirizado, o que seria um ato típico da administração, na minha visão, são os atos decisórios. Aprovação de documentos, validação e julgamento. O resto, tudo pode ser terceirizado. Agora, atividades decisórias, não. Voltando ao paralelo com concursos públicos, né? De fato, em concurso público, a administração vai lá, contrata uma instituição, né, uma banca que organiza as provas, prepara os editais, aplica os exames, corrigem as respostas, analisam recursos e dão um resultado. Mas o edital dos concursos, antes de ser publicado, ele é aprovado pela autoridade administrativa. Ou seja, de novo, o que se terceiriza é a atividade instrumental, não a decisória. Então, se eu levar essa lógica para a licitação, o edital pode ser elaborado por terceiros, mas a validação do objeto tem que ser da administração. Certo? O apoio pode ser contratado, mas a manifestação da vontade continua sendo do gestor público. Já pensaram num ETP terceirizado? ETP terceirizado, artigo 18 da lei. Para que serve um ETP? Para, a partir de um problema, analisar opções de mercado e dessas opções definir aquela que atende melhor a administração no seu custo-benefício de acordo com as suas peculiaridades, né, do órgão contratante. Então, toda essa etapa de prospecção de mercado, de análise de mercado, pode ser terceirizada. O que não pode ser terceirizada é a definição da solução. Então, vejam, o próprio ETP pode ser terceirizado parcialmente, dentro da sua prospecção, da sua elaboração, mas a definição precisa ser da administração. E aí vocês podem estar me perguntando, ok, Zanotto, mas não vamos esquecer da pressa. A pressa é um componente indissociável das licitações públicas. É aquela sensação de estar nadando e o mar está caindo em cima, né, a onda arrebentando. Nós sabemos que os órgãos públicos sofrem com prazos apertados, demandas sociais urgentes, cronogramas eleitorais, inclusive, execução orçamentária limitada, prazos de utilização de recursos públicos. Enfim, a contratação muitas vezes só é lembrada quando o problema aparece. E aí a urgência já está posta. A terceirização acaba sendo uma alternativa mágica de resolver um problema em tempo recorde, o que nem sempre dá certo. Por isso, o que a gente não pode terceirizar é a reflexão. Como assim? O gestor público, com medo do prazo, não pode aceitar qualquer coisa que seja terceirizada. Ele precisa sim analisar. Se não houve planejamento nesse ano,
se prepare para o ano seguinte. Mas o fato de colocar o carro na frente dos bois, mais cedo ou mais tarde, vai dar problema. Então, no fundo, tudo tem a ver com planejamento. Planejamento do que eu quero terceirizar, do que eu quero contratar, do que eu posso terceirizar e do que eu não posso abrir mão de decidir. Então, claro, vocês vão pensar, um órgão público com pouco efetivo, vamos ver, 2 efetivos, como se fosse como uma Câmara de Vereadores do interior, de um município do interior. Eles podem terceirizar todo esse processo administrativo, mas, de novo, não o ato decisório. O agente de contratação e a autoridade competente precisam ser vinculados à casa. Porque se tiver vícios, quem responde é o agente público efetivo. Não adianta dizer que foi a terceirizada que fez. A responsabilidade é do agente público que decide. Então, não se esqueçam que terceirizar é dividir o trabalho, mas a responsabilidade é indelegável. Conciliar terceirização e pressa significa entender que a eficiência não é correr mais rápido, é correr na direção certa. Podemos contratar apoio externo para iluminar o nosso caminho, mas essa luz não anda sozinha. Quem escolhe a estrada é o gestor público. Podemos terceirizar a técnica, mas jamais a alma, porque a alma de toda contratação é o interesse público. E esse, por definição, não pode ser vendido, nem alugado, nem terceirizado. Se esse vídeo te fez refletir sobre os limites da terceirização nas licitações, sobre até onde vai o apoio técnico e onde começa a responsabilidade do gestor público, então não saia daqui sem nos fortalecer. Curta esse vídeo, deixe seu comentário dizendo o que você pensa sobre o tema, como por aí, já pensou em terceirizar a ETP? E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de licitações e contratos de um jeito bem diferente. Cada like, cada comentário ajudam a espalhar esse debate e a construir uma administração mais consciente, responsável e humana. Vamos transformar as compras públicas desse país.